De pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, o capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo de 1 a 8. De 1 a 11, perdão. Colossenses, capítulo 3, do versículo de 1 a 11. Estaremos meditando nesta manhã, minha vida com Cristo. Minha vida com Cristo. Amém? Colossenses capítulo 3, do versículo de 1 a 11. Todos encontraram. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos em vossa vida. Está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, o vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, esse texto ele está num contexto onde o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja a viver uma vida em santidade e o amor fraternal. Paulo, ele escreveu para esta igreja com um propósito para que eles ficassem firmes na verdade em que haviam aceitado, em virtude da união deles com Jesus Cristo. Então, quando nós observamos esse propósito do apóstolo Paulo de exortar aquela igreja com o propósito de dizer a eles: olha, vocês que já receberam a Cristo, vocês que já deram a vida de vocês, que se entregaram a Jesus Cristo, fique firme. Não deixe que nada desvie o foco de vocês, não. Sabe por quê? A vida de vocês está escondida em Cristo. Vocês já foram crucificados com Cristo. Vocês estão mortos para o pecado. Estão mortos para este mundo. Fique firme com Cristo. Não abandone Jesus, não. Ele morreu pela vida de vocês. Ele morreu por vocês. Vale a pena. O apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que quando Cristo se manifestar, aqueles que haviam crido manifestariam com Jesus.
porque a sua vida está escondida com Cristo, já está guardada em Cristo Jesus. Havia uma preocupação no coração de Paulo. Paulo, ele fala a essa igreja: olha, eu admiro que tão depressa desviastes do verdadeiro evangelho. Paulo chega a dizer àquela igreja: olha, mesmo que um anjo, ou um anjo, anunciasse um outro evangelho a vocês, seja anátema, porque o único evangelho verdadeiro é esse que nós já pregamos. E sabe o que estava acontecendo com a igreja? Ela estava dando ouvidos a falsos ensinos, a heresias, a falsos mestres que estavam entronizando na igreja, pregando coisas distorcidas da verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo exorta esta igreja: fique firme na verdade da qual vocês já aceitaram. Fique firme. E esse ficar firme não é ficar parado, acomodado. É com atitude, com ações. E o texto, então, ele está exortando a santidade, a santificação, ao amor fraternal. E o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Será que o apóstolo Paulo, nestas palavras, não caberia a nós também nos dias de hoje? Para pensar. Você está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador, observe que esta palavra é para você, é para mim, é para nós. Porque aqui ele vai nos exortar, trazendo algumas exortações que fará diferença se nós a observarmos. Eu quero destacar aqui 3 exortações do apóstolo Paulo para a nossa vida. As 2 primeiras, ela nos exige o nosso esforço, coragem, tempo de dedicação, temor, fé, amor, esperança, persistência, perseverança. Porque se a nossa vida está em Cristo, se a minha vida está com Cristo, então é necessário que eu atento para essas palavras, para essas exortações, para essas exigências para a nossa vida. A terceira exortação, Paulo fala de renúncia, daquilo que devemos deixar em que causa a ira sobre os filhos da desobediência. Se nós praticarmos como os filhos da ira, nós tornamos como eles. Então nós não fazemos diferença e demonstramos uma rebeldia contra Deus. E rebeldia é pecado. E o pecado da rebeldia não tem lugar com Deus. Isso é sério. Então vejamos essas 3 exortações de grande importância para a nossa vida. A primeira que o apóstolo Paulo vai dizer é: buscai as coisas de cima. Você está em Cristo? O que você tem buscado? Você tem buscado as coisas de cima? Aonde Cristo está? Você tem buscado o reino de Deus para a sua vida? Você tem buscado cumprir a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado de Deus o propósito dele para que você cumpra? Ou você está deixando de buscar as coisas de cima? O que é que você tem buscado na sua vida diária? Como tem sido a sua prática lá fora? Qual tem sido as suas atitudes lá fora? E na sua vida particular, sozinho? Como nós temos agido naqueles momentos a sós?
como nós temos vivido os momentos que nós estamos com nossos amigos lá fora, no nosso trabalho. Como nós temos pensado diante de Deus. Todos esses pensamentos têm voltado para cima? Será que as nossas atitudes têm voltado para os céus? Porque ele vai dizer, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se eu conheço que a minha vida está em Cristo, que eu já fui crucificado com Cristo, que eu me entreguei a Jesus Cristo, confessei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e creio piamente que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, a exortação então é para mim. Buscai as coisas que são de cima. Busque as coisas que são de cima. Os irmãos podem perceber que num piscar de olhos, os nossos pensamentos voltam totalmente para a terra. E se nós descuidarmos, nós praticamos tudo que os filhos da ira praticam. E não foi em vão que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estava aqui, diz: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O apóstolo Pedro também, ele exortou. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer: vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, à procura de quem possa tragar. E ele estava dizendo isto para cristãos, para pessoas que diziam estar com Cristo. Então é muito sério. Essa primeira exortação de Paulo, nós precisamos atender. Estamos realmente buscando aquilo que é de cima? Ou nós estamos misturando as coisas de cima com as de baixo? Quando há mistura nas coisas que fazemos, eu quero dizer que fica imprestável. Quer um exemplo? As mulheres aí, quando vai cozinhar um feijão, qual é a primeira coisa que ela vai fazer antes de pôr esse feijão para cozinhar? Vai escolher, não vai? Ou você simplesmente vai pegar aquele feijão e jogar na panela, vamos que vamos. É assim que nós fazemos? Não. Nós escolhemos. Porque a necessária de escolha, de separar. Porque o ruim estraga o bom. Dependendo do que estiver ali no meio, você vai jogar aquele feijão fora. Mesmo sabendo que tinha feijão bom entre os ruins. Então há uma necessidade de fazer escolhas. O ruim, o que você faz? Joga fora, deleta, vai para o lixo. Na vida espiritual, nós precisamos fazer escolhas de tudo aquilo que vem a nós. De tudo aquilo que vem até nós. Vem o pecado, vem a palavra de Deus. Se nós misturarmos a palavra de Deus com o pecado, nós não seremos felizes nunca. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Então nós devemos, cada dia, separar aquilo que não é da vontade de Deus e buscar as coisas de cima. Buscar as coisas de cima significa deletar o que é daqui da terra, o que não agrada a Deus. A segunda exortação do apóstolo Paulo é também: pensai nas coisas que são de cima, o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Seus pensamentos, só você conhece, depois de Deus. Eu não conheço seus pensamentos, você não conhece os meus pensamentos, ninguém conhece os pensamentos uns dos outros. Mas você sabe lá no interior o que passa nos seus pensamentos. Quais são as suas intenções? Quais são os teus propósitos de viver a vida?
Se os seus pensamentos têm sido aqui da terra, eu quero te dizer que a palavra vai te exortar nesta manhã. Pensai nas coisas de cima. Por que pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra? Na introdução eu havia falado um pouco, porque a nossa vida está escondida com Cristo. Veja no versículo 3 que o apóstolo Paulo vai dizer. Por que que devemos pensar nas coisas que são de cima? Porque já estáis mortos. Sabe o que isso significa? No dia que você aceitou a Cristo, você mortificou a sua vida para viver para Cristo. E quer saber mais? Em 2 Coríntios, o capítulo 5, vai dizer que a vida que você vive agora não pertence mais a você. Não pertence mais a mim, não pertence a nós. Porque eu já me doei a Cristo. Eu já me entreguei. Agora, quem é que é o meu Senhor? Quem é o Senhor da minha vida? É Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sou dele. Estou morto. Morto para este mundo, morto para o pecado. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já entregou a Cristo? Se você já entregou a Cristo, a sua vida está escondida, ela não pertence mais a você. Ela não está aberta para este mundo. Ela não está em exposição para este mundo, quero que você saiba disso. Não está mais em exposição para este mundo. Ela está guardada em Deus. Dure o tempo que você durar aqui. Quando você partir deste mundo, você vai estar lá perante o Senhor. Você estará perante o Senhor, da qual nada pode tirar deste propósito. Portanto, a nossa vida aqui na terra deve viver com o propósito de servir ao Senhor, de estar praticando a vontade dEle, renunciando o pecado, nos santificando a cada dia, a cada momento. E ele continua ainda: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ele está dizendo aqui da volta de Cristo. Se nós, eu e você, já temos entregado a nossa vida a Jesus Cristo, já estamos com Cristo, então nós temos esta convicção de que Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, eu manifestarei com Ele. Eu estarei indo com Ele. E nada tira isso do nosso coração. Nada tira isso da nossa vida. Nada tira isso do nosso pensamento. Porque foi Ele quem fez. Agora, se ainda eu estou em dúvida, não tenho essa convicção de que minha vida não está com Cristo, então eu preciso aceitar a Jesus Cristo, confessar a Ele como Senhor e Salvador para a minha vida, para que eu tenha essa certeza, para que eu seja filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus Cristo. Para que quando Ele se manifestar, então eu terei essa certeza e subirei com Ele. Quando Cristo, que é a nossa vida, observe essa expressão, Cristo é a nossa vida. Quando confessamos a Jesus Cristo, a minha vida não passa a ser minha, passa a ser de Cristo, e a vida de Cristo agora é a minha.
E os nossos pensamentos, então, devem estar voltados para o alto, voltado para Deus, para a glória, para a honra e poder de nosso Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o versículo 7 e o 8, vai dizer assim: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Os nossos pensamentos devem estar voltados para Deus, para a glória e para a honra do nosso Senhor, que morreu e deu a sua vida por nós. A terceira exortação do apóstolo Paulo se encontra no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortifique os vossos membros que está sobre a terra. Nós não saímos dessa terra ainda. Você ainda está aqui. É óbvio, pastor, eu estou aqui. Mas eu não quero dizer que é óbvio de você estar aqui. Eu quero dizer que há um propósito para a sua vida. Existe um foco, existe um propósito, existe um caminho a perseguir, a seguir. Existe um alvo a alcançar. Portanto, nessa exortação vai exigir renúncia. Devemos renunciar. Porque se não renunciamos, fazemos como o mundo. E não há diferença. Não há glória, não há louvor nisso que fazemos. Então a nossa vida não faz sentido dizer que estamos em Cristo. Não faz nenhum sentido falar, eu estou em Cristo, mas eu vivo o mundo. Não combina viver para o mundo e viver para Cristo. Não combina. Ou é de Cristo ou é do mundo. Portanto, ser de Cristo é viver a cada dia renunciando àquilo que desagrada a Deus. Então vejamos algumas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, o vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Paulo recita aqui 5 coisas de uma lista enorme que desagrada a Deus. Mas estas 5 também ele vai se repetir em Efésios capítulo 5, no verso 8. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho, que ele não só diz a uma igreja, mas disse a outra igreja. Efésios capítulo 5, verso 8. Eu errei a referência aqui, não é o 8 não. É o versículo, é a partir do versículo 1 até o 8. Eu esqueci de escrever o 1 aqui, na minha colinha aqui. Preste bem atenção no que vai dizer aqui em Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Meus irmãos, essa questão da nossa vida moral, a palavra de Deus nos exorta a termos um cuidado.
prostituição, impureza e avareza. Por quê? Tudo aquilo que nós manifestamos em nosso corpo, nós estamos manifestando realmente na casa do Espírito Santo. Isso é sério. Tudo aquilo que nós fazemos conosco mesmo, com o nosso corpo, sem estar dentro da lei, dentro dos propósitos de Deus, é um desagrado terrível contra Deus. A prostituição, a impureza e a idolatria. E ele continua. Nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graça. Essas coisas se referem murmurações, intrigas, confusões entre o que nós fazemos às vezes no dia a dia. Aborrecimento a Deus. No versículo 6, versículo 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo em Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Entenderam o que o apóstolo Paulo está dizendo nos contextos dessas cartas? Se a minha vida está em Cristo, eu devo me esforçar a buscar em Cristo as coisas de cima. Eu devo cada dia renunciar às minhas práticas pecaminosas. Não é fácil, tá? Não quer dizer que para você que é fácil, mas nós devemos buscar no Senhor. Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude. Clama por socorro, mas não vive agradando a sua carne. Porque o que você faz na carne desagrada o Espírito. Isto é sério, meus irmãos. Então eu quero fechar esta mensagem. Quero concluir essa mensagem. Essas 3 exortações, poderei recitar aqui muito mais, o contexto ele é grande. Mas essas 3, elas se resumem em muitas coisas na nossa vida diária. Ela é praticamente o que nós vivemos, o que nós presenciamos em todo momento, em todo lugar e em todo contexto. Portanto, nós devemos atentar para isto. Como está a minha vida com Cristo? Como está a sua vida com Cristo? Como você está vivendo com Cristo? Se você tivesse de perguntar e responder, como estou vivendo com Cristo? Qual seria a sua resposta? Ela seria boa ou ruim? Se é boa, qual a consequência? E se é ruim, qual a consequência do seu viver? Os irmãos entenderam? Que existe uma consequência para tudo que nós praticamos na presença de Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Abençoe poderosamente o seu entendimento,
para que não sejamos enganados por nós mesmos, para que não sejamos enganosos aos outros, e para que não tentemos enganar a Deus. Porque se tem uma coisa que é desagradável a nós, é quando nós mesmos não identificamos quem nós somos. Por isso você precisa se identificar, precisa ver como você está vivendo diante de Cristo. Nós nos precisamos fazer esta avaliação, para que quando Cristo voltar, eu não seja pego de surpresa, e aquilo que eu pensava não seja o contrário. Amém? Busque as coisas de cima. Leva a sério a Jesus Cristo. Deixa Jesus conduzir a sua vida em todo o tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Repito, Jesus Cristo está voltando. Todas as coisas demonstram que Ele está voltando. Tudo indica. A palavra está se cumprindo. O tempo está se afinilando. Que Deus abençoe. Gostaria de convidar aqui à frente a irmã Vânia e deixa eu ver quem. E a irmã Daiane, para nos auxiliar na ceia. Tá bom? E quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. No capítulo 11, a partir do versículo 23, a exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corintos com relação à ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai trazer essas instruções a esta igreja de como deveria celebrar a ceia do Senhor. Então eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignadamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Meus irmãos, essas exortações atentam para algumas palavras, para algumas coisas de grande importância para a nossa vida. A primeira coisa que nos aponta aqui, que Jesus Cristo,
Ele deu a vida dele por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Os meus pecados matou a Jesus. Ele se entregou por causa de minhas transgressões. Observa que o nosso pecado gera consequência. A consequência do nosso pecado foi a morte de Cristo. E Cristo, naquela ceia, ele disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Ele deu o seu próprio corpo, a sua própria vida em sacrifício pelos nossos pecados, para que por meio do seu corpo, por meio da sua vida, nós pudéssemos ser salvos. A segunda coisa que nós atentamos aqui é que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz. E a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então a primeira foi que Cristo deu o seu próprio corpo para sofrer o sacrifício pelos nossos pecados. A segunda foi o próprio sangue de Cristo derramado naquela cruz. E a Bíblia vai dizer em 1 João que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. E não somente do nosso, mas também do mundo inteiro. A outra característica que nós apontamos aqui para esse texto é que a ceia do Senhor, ela é profética. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos profetizando a volta de Cristo. Nós estamos dizendo confiadamente, estamos dizendo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz e prometeu. Ele está voltando, ele irá voltar. A característica da ceia do Senhor é também trazer à nossa memória este sacrifício de Cristo. Não esqueçamos do que Cristo fez por nós. Não esqueça. Onde quer que você estiver, onde quer que você for, saiba, Cristo morreu pela sua vida, ressuscitou, e você que confia em Cristo, que entregou a sua vida a Cristo, o seu destino é estar com Ele. Ele pagou por você. Você pertence a Ele. E no finalzinho, ele disse, no versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu quero deixar aqui algo de grande importância. A nossa consciência para com Cristo deve estar limpa, tranquila. Ao participarmos dessa ceia, nós devemos saber o porquê estamos participando dessa ceia. Devemos entender qual o propósito de estarmos aqui, nessa ceia. Por isso ele vai dizer, e assim coma e beba. Coma do pão e beba do cálice. Em outras palavras, podemos dizer também, examine, pois, a sua vida diante de Cristo, participe da sua vida com Cristo em tudo. Viva de Cristo em todo o propósito da sua vida. Viva em Cristo e para Cristo e por Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida e esta palavra do propósito que Ele venha trazer a nós, aos nossos corações. Eu quero convidar aqueles que vão participar da ceia a se colocar de pé.